Quando nós resolvemos sair do Brasil, tipo, picar a mula e ir embora mesmo, acreditem se quiser, Portugal não foi a nossa primeira escolha, gente. Mesmo eu tendo direito à cidadania portuguesa, Portugal foi a nossa terceira escolha. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês por que Portugal não foi nossa primeira escolha. Quais foram os motivos que nos levaram a escolher Portugal somente depois de alguns anos morando aqui na Europa. 3 anos antes da gente realmente mudar aqui para a Europa, a gente começou já a analisar qual país a gente queria ir morar de fato, qual país que a gente ia escolher para viver. Por que a gente podia escolher um país aqui da União Europeia? Porque eu tinha direito à cidadania portuguesa e o meu marido tinha direito à cidadania italiana. Então, como ambos tinham direito à cidadania europeia, a gente podia escolher qualquer lugar. E eu me lembro na época que a gente até sentou com a família para conversar sobre Portugal. Porque o fato da prima dele morar aqui já ajudava muito, né, a gente. Porque chegar num país onde você já tem algum conhecido, nossa, é outra vida, né? Principalmente uma pessoa que você pode confiar. Eu até confesso que a gente começou a olhar Portugal. Então a gente começou a entrar no YouTube pra ver as pessoas falando sobre Portugal. A gente começou a entrar nos grupos de Facebook, nos blogs. Mas, gente, a gente começou a decepcionar. Porque quando a gente viu a realidade de salário aqui de Portugal, era inevitável a gente não comparar com a Inglaterra, que a gente também já estava vendo sobre ela, já estava também falando com algumas pessoas no YouTube, no Facebook, em grupos. A gente estava vendo a questão da Itália também, por ele ter cidadania italiana. Era inevitável você não comparar os ganhos de Portugal com Itália e Inglaterra. Aí isso frustrou um pouco a gente. Na época, os aluguéis nem estavam tão altos, mas o que assustou a gente mesmo foi o salário mínimo aqui, que realmente aqui você ganhava o salário mínimo na época, que era 570 e alguma coisa. E então, como a gente já tinha que ir para a Itália, porque o nosso planejamento era primeiro passar pela Itália, ele tirar a cidadania italiana dele e depois eu vim para Portugal e tirar a minha cidadania, reconhecer a minha cidadania portuguesa. E aí a gente falou, não, então já que a gente vai ter que ficar 3 meses na Itália, a gente já aproveita para conhecer, para fazer aquele... como é que eu posso falar? Tem uma palavra que eu gosto muito de usar, teste de vida, né? O test life. E aí sim a gente decide, bom, se vai ser Itália ou não, porque Portugal, por enquanto, está descartado. Vamos deixar ali Portugal de stand-by. E aí, beleza, embarcamos e fomos para a Itália. Gente, chegando lá, que é aquilo? Eu sou muito suspeita para falar da Itália, porque assim, eu sou apaixonada por aquele país. Porque, gente, eu gosto de coisa velha, eu gosto de história. E não tem lugar, assim, para mim, que tenha mais história, para mim, na minha opinião, que tenha mais história que Itália. Gente, é sensacional. Eu me lembro que a gente se casou em outubro e a gente foi pra Europa em novembro. Então a gente resolveu não fazer aquela festona e tudo e gastar dinheiro com casamento. A gente guardou esse dinheiro tanto pra nossa mudança pra Europa quanto pra a nossa lua de mel. Por quê? Porque a gente não ia gastar esse dinheiro no Brasil se a gente podia conhecer a Itália, né? Se a gente podia viajar por lá. E foi bem isso que a gente fez. Eu me lembro que antes de chegar na cidadezinha que a gente ia fazer o reconhecimento da cidadania dele, a gente andou ali pelo norte da Itália. E, gente, foi assim, incrível, porque eu nunca tinha estado nessas cidadezinhas históricas com 2.000 anos, com 3.000 anos, assim, isso pra mim foi tão intenso. E aí a gente começou a conhecer os centrinhos históricos, né, porque aqui, depois, a gente viajando pela Europa, a gente foi entender, aqui as cidades tem aquele centrinho histórico, que é onde tudo começa dentro da cidade, e aí vai crescendo, mas aquilo ali, o centro histórico, é o centro mais antigo de cada cidade. E aí, passeando por algumas cidades do norte da Itália, né, Verona, Firenze, Veneza, Treviso, que a família do meu marido é da região de Treviso, a gente falou, não, a gente quer morar numa cidade que tenha esse centrinho histórico, tem que ter, porque a gente quer passear, a gente quer andar de bicicleta, a gente quer curtir, a gente quer um estilo de vida assim. Então esse foi o nosso primeiro desejo, né? Do lugar que a gente fosse morar, tinha que ter um centro histórico bonitinho, igual aqueles ali que a gente tava vendo. Aí, beleza, depois de alguns dias a gente desceu pra perto de Roma, que é onde a gente ia ficar na cidadezinha ali, que a gente ia fazer o reconhecimento da cidadania dele. E lá era uma cidade rodeada de montanhas.
montanhas. Gente, a coisa mais linda é perto do Gran Sasso, que é uma das montanhas, não, eu acho que é a montanha mais, não, uma das montanhas mais altas da Itália. Quando neva, neva de verdade. Inclusive eu tenho uma história super legal pra contar. É legal e um pouco triste, né? Porque meu marido quase morreu, sabe? Mas isso é tema pra outro vídeo. E aí, beleza, a gente colocou na cabeça, não, tem que ter um centro histórico e tem que ter montanha bonita pra gente poder tirar foto, pra gente poder passear, pra gente poder fazer disso uma terapia pra nossa vida quando a gente estiver estressado, enfim. Então, primeiro desejo, centro histórico, e segundo desejo, montanha. A cidade que a gente fosse morar tinha que ter montanhas ao redor. E aí, depois do processo dele, a gente teve o quê? A oportunidade de conhecer o verão aqui na Europa. E, gente, surreal! O verão daqui é totalmente diferente do nosso verão. A passagem do inverno pro verão é uma coisa muito doida. As pessoas esperam demais pelo verão. Inclusive, eu vou fazer alguns vídeos aqui no canal sobre as estações aqui da Europa, porque são muito bem definidas e cada uma delas tem a sua particularidade. E foi muito legal, né? Porque a gente passou um inverno super rigoroso na Itália em 2016 para 2017. E aí depois veio o verão, gente, a cidade se transforma, as pessoas se transformam. É um alto astral, é uma coisa que eu não sei explicar. E na Itália as praias são super preparadas, tudo tão organizado, quadra de vôlei, quadra de futebol, gente, uma coisa de louco. E a gente estava numa cidadezinha desse tamanho. Depois, dentro desse verão, a gente andou por umas cidades aí subindo pro norte e a gente viu que era uma coisa normal, assim, do litoral da Itália. A gente ficou assim, meu Deus, não, peraí, calma. Não, na nossa cidade tem que ter centro histórico, tem que ter montanhas e tem que ter um mar maravilhoso com uma estrutura dessa, porque a gente quer no verão chique e maravilhoso, passear na praia, tomar banho de mar e tudo que puder fazer. E aí eu aposto que vocês estão pensando, muito fácil, né? Ela ficou na Itália, deu tudo certo e veio feliz para sempre. Adivinhem? Nós fomos para Londres! Sim, gente, nós fomos para Londres, porque no nosso planejamento a gente tinha ficado 2 anos estudando tudo sobre Londres. Quando a gente viu que a gente não ia para Portugal, que Portugal ia ficar ali em stand-by, nós continuamos o quê? O nosso estudo da Inglaterra. A gente já sabia que lá era o lugar certo para ganhar dinheiro. Lá a gente não ia ter problema com o inglês, porque eles eram super tolerantes com quem não falava inglês, e quem não fala até hoje eles são super tolerantes. Inclusive a minha sogra, gente, tá lá com 2 filhos e ela foi sem falar nada de inglês. Outro vídeo que vamos colocar aqui no canal. E então a gente falou, bom, a gente já sabe de tudo. A gente já sabia até o metrô, linha de metrô, as linhas dos underground. O mapa completo de Londres estava dentro da nossa cabeça, pra vocês terem noção. Já sabia o que a gente ia fazer, já sabia onde a gente ia morar, porque meu primo morava lá e ele era administrador de vários quartos em Londres, porque Londres, né, meus amigos, não tem Como você alugar uma casa de 3 quartos, né? É um pouco difícil, sabe? Então você é obrigado mesmo a chegar lá e morar em quarto. E às vezes passa anos morando dentro de quarto, dividindo casa com um monte de gente. Essa é a realidade. Essa foi a nossa triste realidade lá em Londres, gente. E aí eu sei que não faz muita lógica, né, Polly? Mas se você foi embora do Brasil procurando qualidade de vida, então por que você ficou em Londres? Gente, a gente ficou em Londres por causa do dinheiro, né, galera? Porque assim, ganha muito bem lá. E como a gente tinha gastado um bom dinheiro lá na Itália, a gente queria recuperar esse dinheiro e ganhar mais um pouquinho. Com o passar do tempo lá em Londres, aquele batidão, naquela correria desenfreada, que Londres é uma vida louca, né? A gente até pensou em voltar pra Itália, mas, gente, Itália, ela não é tolerável com imigrante. Se você não falar italiano, você pode ficar em maus lençóis. Então a gente resolveu ficar ali no nosso cantinho mesmo, que tava tudo beleza, né? E aí você deve estar se perguntando, né, criatura? Polly, quando foi que Portugal se tornou opção pra vocês? Gente, Portugal se tornou opção pra gente quando eu tive que vir pra cá, pra Setúbal, ficar na casa da prima do Nardel pra fazer o meu reconhecimento da cidadania portuguesa. Quando eu cheguei aqui e fiquei nessa cidade, eu juro pra vocês, eu fiquei assim... Meu Deus do céu, Nardel tem que
que vir pra cá. Tipo, eu pensava comigo, né, eu tenho que trazer ele pra cá. Então eu vim pra cá, fiz tudo certinho, meus documentos aqui em português e voltei pra Inglaterra. E fiquei enchendo o saco dele. Não que a gente tem que ir pro verão, que a gente tem que ir pro verão pra Portugal, porque eu tinha vindo pra cá em fevereiro e indo embora em março. Aí eu me lembro que ele tava um pouco resistente pra vir, né, porque a gente tinha acabado de chegar naquele ano na Inglaterra e já queria gastar dinheiro, mas eu conversei com a prima dele, a gente bolou as estratégias, viagem, nós vamos pro Algarve, vamos ficar lá uma semana, alugar uma casa na praia, parará, conseguir preços ótimos, passagem ótima pra vir pra cá, convenci o maridão e viemos pra cá. Então, primeiro a gente foi lá pra Faro, lá pro Algarve, aí pensa, né, gente, eu levar o maridão, aí vocês estão vendo que deu certo, né? Aí já fica a dica aí, mulherada. E pro papai masculino também, se você convencer o seu cônjuge a mudar, vai fazer um teste live com ele lá no lugar que você quer ir morar, e aí você mostra as melhores partes, beleza? Que daí, ó, dá certinho. E nossa, foi tão bom, sabe, gente? Algarve é tão lindo. A gente amou o verão aqui de Portugal, adoramos. E aí depois nós subimos aqui pra Setúbal pra passar 3 dias com ela e depois ir embora de novo pra Londres. Ai, foi a treva embora, gente, juro pra vocês, mas enfim, né? E aí, quando a gente chegou aqui, lembrando que quando eu estava em Setúbal, a gente estava no inverno. E aí, quando a gente chegou aqui em Setúbal, sério, gente, o clima tava maravilhoso. E aí a prima dele falou, eu vou levar vocês pra conhecer então Setúbal, porque quando a Polly tava aqui, a gente não teve como conhecer, porque tava muito frio e tudo. Eu falei, tá bom, então vamos, né, amiga? E aí, o primeiro lugar aqui da cidade que ela levou a gente pra conhecer, gente, foi o centro histórico da cidade. Gente, que gracinha! Umas ruas bem estreitas de paralelepípedo, sabe? Eu acho que é paralelepípedo, enfim, não sei o nome daquelas pedrinhas, né? A coisa mais linda, aquelas casinhas, coisa mais linda. A prefeitura enfeita muito o centro histórico aqui de Setúbal, então assim, com aquele clima de flor pra tudo quanto é lado. Não, gente, apaixonei. Aí depois ela falou, então agora a gente vai ver o pôr do sol lá na Serra da Rábida. Aí a gente chegou lá e tipo, a Serra da Rábida, gente, vocês não estão entendendo. Que coisa é aquela? Uma vista, um mar lá de cima que eu fiquei de queixo caído. Inclusive, hoje em dia é um dos lugares preferidos nossos que a gente vai pra terapia, quando tá muito estressada, a gente sobe lá na serra, pronto, descarrega tudo e volta super renovada aqui pra baixo. E aí, beleza, né? Depois ela falou assim, aí a gente vai aproveitar então que a gente tá na serra e vai descer pra mostrar pra vocês as praias da Figueirinha, Galápagos, Galapinhos. E eu nem fazia ideia, assim, de cima, né? É lindo. Gente, quando eu cheguei lá nas praias, eu fiquei assim, cara, que água verde, que água cristalina é essa aqui de Setúbal, cara? Eu fiquei chocada. Então, gente, preciso falar mais alguma coisa. E aí, foi nessa vinda para Setúbal que a gente descobriu que essa cidade reunia os nossos 3 maiores desejos, né? Que é montanhas com vista bonita, centro histórico bonitinho e praias. E Setúbal tem tudo isso. Então esse foi um dos motivos. Logicamente tem a comida, a língua que facilita, mas esses 3 pontos foram assim os principais motivos pra gente depois, acho que não deu nem um ano, a gente se organizou lá em Londres e a gente se mudou aqui para Setúbal e aí já vão aí 1 ano e meio que nós estamos morando aqui, assim, muito, muito felizes. E aí, sabendo que Portugal não pagava um bom salário, a gente super se organizou lá na Inglaterra, trabalhou, juntou dinheiro e combinamos entre nós dois que se a gente fosse para Portugal, a gente ia para empreender, porque por conta da facilidade da língua, a gente o quê? Ia trabalhar para nós mesmos. E aí deu super certo e a gente tá super feliz aqui. Então, o que fica de lição para mim, gente, disso tudo, é que a gente tem que se planejar para mudar, seja do Brasil para cá, seja de um país da Europa para outro país da Europa, porque eu penso assim, se a gente não tivesse juntado dinheiro do Brasil, se a gente não tivesse juntado dinheiro na Inglaterra, a gente nunca poderia vir ser feliz aqui em Portugal. E você que já está aqui na Europa, o que te levou a escolher o país que você reside hoje? E você que não está aqui na Europa, ainda está no Brasil, o que está te levando a escolher o país que você está pensando aí dentro da sua cacholinha? Fala aqui pra gente, deixa nos comentários, que vai ser muito importante pra gente ajudar outras pessoas que estão por aí mundão afora, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês de coração. Um super beijo, ser humaninhos, e até o próximo vídeo. Tchau!